Olá, estamos aqui hoje com o nosso amigo Bruno Vivas. Bruno, que é psicanalista e idealizador da página Sintoma com H, no Instagram. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Luiz e Dani. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e fazendo isso que eu gosto, né? Assim, a psicanálise é uma visão de mundo que eu tenho. É o meu trabalho, é uma visão de mundo, é a forma que eu crio meus filhos, é a forma que eu almoço, que eu durmo. Transmitir a psicanálise. A pessoa não precisa nem ser psicanalista, né? Nem querer virar. Se eu puder transmitir um pouquinho da paixão que eu sinto por alguma coisa que transformou a minha vida, que elas também possam levar isso para a vida delas. Que Maravilha, lindo! Bruno. Legal. Como que se dá a neurose obsessiva? Assim? A gente sabe que para a psicanálise a neurose é uma estrutura, né? Mas como se dá essa obsessão? Como se constitui essa neurose obsessiva? É uma ótima pergunta, porque assim não tem como falar das estruturas clínicas, né, que Freud observa na clínica, sem o entendimento. É muito importante ver Freud transitar da clínica para a antropologia. Sem esse percurso, não entende nada, porque esse percurso vai ser o apagamento das fronteiras entre o normal e o patológico. O que Freud vai trabalhar muito mais, né, é o quanto a gente consegue fazer resistência, vamos dizer assim, de modo sem precisar parar, sem precisar sofrer mais do que a sociedade já pede, com uma neurose obsessiva que seja ali aceita pela sociedade. Então, o que Freud vai encontrar quando ele vai fazer os estudos dele é que o mesmo mecanismo que tem no sintoma existe no sonho e existe nos rituais praticados por pessoas normais, né? Então, eu introduzo minha fala dessa maneira para dizer que quando Freud disse que de perto ninguém é normal, é que todo mundo é neurótico. Então, todos nós seremos. Então, a neurose obsessiva é uma das neuroses, a outra é a histeria e a outra é a fobia, que não é propriamente dita uma estrutura, é o que Lacan vai chamar de plataforma giratória, que é a organização do mundo, né? Feita pela criança, em alguns momentos da nossa vida. Mas a neurose obsessiva, ela se dá, já que não é só uma estrutura clínica, mas é um modo de funcionamento, no momento em que o animal humano, vamos dizer assim, se encontra com a cultura. A neurose obsessiva vai ser o resultado da divisão subjetiva entre as demandas da cultura, as demandas da sociedade, a paixão por tudo isso. É como um paciente meu me disse uma vez, a gente aprende a amar o que é obrigado, né? Essa é uma frase bem neurótica obsessiva compulsiva, porque a gente aprende a amar aquilo que nos retirou o desejo, vamos dizer assim, satisfações primárias. O encontro da cultura que era visto pela ciência de modo geral como sendo o nosso a nossa insígnia de que somos seres evoluídos, né, de que somos melhores do que os animais, porque somos racionais, se constitui a partir de Freud como sendo um encontro problemático. Quando ele vai a Édipo, por exemplo, uma das principais marcas que ele traz, né, é que Édipo manca. Signore, perché m'hai accolto? Perché non mi hai preso e ucciso subito, in modo da non mostrare mai la mia origine agli uomini? Então, mancar como sendo assim uma metáfora, né, para que desse encontro da cultura é que surgem as nossas sequelas, né? É por causa dela que a gente se humaniza e pode conversar pelo computador, como estamos aqui, mas também é por causa dela que a gente desenvolve rituais, aí é que está a neurose obsessiva, desenvolve comportamentos padronizados, né, que vai determinar e dizer que fazemos parte de um grupo, para lidar com o fato da gente amar a cultura, amar a lei,
amar ao pai, né, que é aquele que vai produzir o corte, que é aquele que vai, é a função que vai dizer assim, olha, você precisa se encaixar nos ideais, né? Você precisa deixar de lado alguns desejos, né? Então, os rituais, eles tentam dar conta desse conflito. Como, ao mesmo tempo, amar uma coisa, né? Uma lei que fez com que eu abandonasse a minha essência, né? E como me manter distante de algo que eu desejo. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Você deu uma explicação bem linda para o que é Obrigado. neurose obsessiva. Obrigado. Bem Deixou ela reflexivo. bonita de escutar. Ele conseguiu deixar a neurose obsessiva bonita, né? Mas ela é, né? Assim, é o que nós fazemos computador, né? Inventamos o avião para desviar nossa atenção do desejo sexual, né? Senão a gente iria precisar se punir, vamos dizer assim, né? Se a gente não sublimasse, não produzisse, não fosse solidário, a gente teria que estar aplicando autopenitência. Penso eu que difícil o neurótico obsessivo ser solidário a si mesmo, né? Talvez seja uma das grandes questões do neurótico obsessivo ser solidário consigo mesmo. É verdade, é verdade. Muito pelo contrário, né? É sempre o outro. O neurótico, ele tem uma característica, ele não é solidário consigo, mas ao mesmo tempo tem um jogo aí, né? Porque assim, ele não é solidário consigo pela questão de cumprir a lei, etc, e deixar para depois, né? A lógica do neurótico obsessivo é se fingir de morto, né? Ele se apaga para que o desejo dele não apareça. Mas não é porque ele teme o pai, vamos dizer assim, ele teme a lei. Não é por isso. A lei é a fantasia, né? Essa coisa da perseguição, do pai tirano, não sei o quê, isso é a fantasia, que esconde, na verdade, pelo menos eu vejo isso na clínica, né? E estudos e tal, que esconde o seu medo por não saber o que ele quer, que é a raiz do desejo, né? A raiz do desejo é isso. Os meus pacientes dizem assim, eu quero acabar com isso, né? Mas ele diz assim, eu quero acabar de não exigir da minha namorada, né, que ela faça tudo por mim. Esse é o disfarce. Mas, na verdade, ele quer controlar o desejo dele. Eu estava correndo na rua e aí eu passei por uma menina. Isso é a clínica na raiz, né? Assim, ele namorando com a mulher que ele gosta, não sei o quê, passei por uma menina, olhei para ela e eu queria ser olhado. Aí eu falei assim, você ia fazer alguma coisa, você ia sair com ela, não sei o quê? Ele, não. É o que eu queria, não sei porquê, mas eu queria, né? Então ele é toda hora sobressaltado pelo seu próprio desejo. E isso é um pânico para o neurótico obsessivo, né? Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. E o neurótico obsessivo procrastina? Muito! Não só se o militante soubesse o poder da procrastinação, ele iria fazer isso daí. Porque você deixa de cumprir o que está programado e se passa de sofrido, de vítima, né? Não que não seja. E aí, quem é que vai reclamar com a vítima, né? Quem é que vai exigir alguma coisa da pessoa que sofre? É um disfarce perfeito, né? Venhamos e convenhamos. As pessoas acham que o fálico, Freud já aponta disso, ele aponta isso desde o caso Dora, que o fálico é o que sobressai, né? Aquela coisa, como se fosse uma erupção, mas o fálico ele aparece no que está negativado, né? Então, assim, a criança aprende desde cedo que a doença é a melhor forma, né, de retomar o lugar perdido pelo irmão, né? E quando Freud vai falar do pai de Dora, ele vai dizer, o pai de Dora jogava com as doenças dele. As doenças dele eram o falo, a coisa fálica, né?
de não me questione, que você sabe que eu sofro do coração. Entende? Então, o neurótico obsessivo, ele procrastina demais, né? E a gente tem que pensar o seguinte, que todo gesto do obsessivo precisa revelar que ele serve à lei. Que está em Florença, a Pietà, que está na cabeça de Moisés. Não tergiversa. Não engoma tapioca. Vamos às provas. Né? Que ele está a serviço da sociedade, que ele está a serviço dos ideais, chama como quiser, dos deveres do cidadão, né? Ou do filho, e ele precisa esconder o fato que ele é escravo do desejo, né? Ele precisa guardar as duas coisas juntas. Veja que o neurótico obsessivo, ele nunca procrastina, ele pode deixar para depois, é verdade, né? Mas ele nunca procrastina, ele não sofre porque ele não está indo realizar o desejo dele. Ele não, poxa, eu estou sofrendo muito porque eu ia para, sei lá, para o Rio de Janeiro, mas acho que eu vou deixar para depois. Não sei. Aí, quando você está perto de ir para o Rio de Janeiro, você pode realmente dizer que você vai amanhã, mas esse sofrimento não está presente. Ele se anula, mas quando é uma coisa por prazer, ele não está muito presente. Só que quando a gente vê a procrastinação, a pessoa procrastina no dever, né? Ele deixa para depois alguma coisa ali que tem o quê da obrigação. E aí ele senta, ele não consegue escrever. Aí, isso é uma coisa clássica da clínica, né? Assim, as pessoas, não, tem problema no trabalho. E eu sento, mas, poxa, o computador. Primeiro é o computador, né? Joga pro computador. Aí depois era o celular que estava sem bateria. Aí depois era a filha que não parava de chorar. E aí quando ele vai contando a história, né? Ele vai se atentando ao fato de que a filha não parava de chorar porque, coincidentemente, ele esqueceu de dar o gagal na hora certa. Né? Assim, do nada. Né? Coincidentemente, ele não pagou a conta do celular. Então, vai vendo o quanto tem de ação ali. Né? E o que parece ser um ato involuntário é um ato completamente planejado. Só que ele finge que não planejou. É como a minha paciente também, que diz assim, né? Uma moça que eu acompanho, que diz assim, eu jogo sem parecer que é jogo. Ela diz assim, né? Então, e ela é uma pessoa muito mística e tal, então, a coisa do narcisismo aí, né? Ela diz que o mundo manda sinais que, lindamente, é o que está na cabeça dela. Né? Então, assim, de uma forma, rapaz, não é o mundo, são as coisas. E aí ela organiza as coisas para que saiam da forma dela, parecendo que são sinais do mundo. É mais ou menos, isso é uma coisa muito neurótica obsessiva compulsiva. Então, o neurótico obsessivo compulsivo, ele encontra no ato de procrastinar a resolução para as duas demandas que ele tem. No ego do neurótico obsessivo, ele, ao procrastinar, ele deixa de servir, não cumpre com o que estava programado, vamos dizer assim, falta ali onde ele deveria estar para cumprir com o objeto de desejo do grande outro, né? da empresa, da família, mas ele não falta porque ele quer. Ele falta porque ele não pôde estar. Ele falta porque aconteceu alguma coisa, né? Que o impediu de fazer isso. Ele falta porque ele, de alguma forma, ele falta e por isso ele sofre. Então, assim, aí é que mora o gozo, né? As pessoas têm muita dificuldade de entender a lógica do gozo, né? Mas é tirar esse ganho secundário de algo que aparentemente não tem muita serventia para mim. Então, o excesso do sofrimento, né? Essa coisa exacerbada, denuncia algo que está para além, né? Então, esse excesso é como se ele... Sabe aquele ator ou atriz que tenta interpretar uma cena real, só que ela peca pelo excesso? É como se a pessoa se denuncia, Luiz e Dani,
e quem está assistindo agora, denuncia que tem alguma coisa estranha, se explicando demais. Então, o sofrimento, assim, ai meu Deus, eu queria tanto ter ido, e aí repete. Poxa, eu queria tanto, denuncia assim, a revolta do neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo, ele é um revolucionário que só vai para o protesto se tiver muita gente, né, para poder ele sumir ali. Mas ele vai. Mas ele vai procurar alguma forma para fazer isso. Ele é alguém que, no desespero, vendo ali diante de si o abismo cada vez mais próximo, para que ele vire objeto do outro, né? E o que foi, na filosofia positivista, feito com angústia, foi algo quase que imoral, né? Transformá-la em vilã. A angústia é a maior bandeira da humanidade, né? A angústia eu me recuso a ser objeto. A única coisa que nos separa do objeto é a angústia, porque é dela que vai vir as outras coisas. É um incômodo, né? Então, o neurótico obsessivo, quando ele está perto de se tornar um objeto, uma das funções que ele pode utilizar é o processo de procrastinação, né? Porque é como se fosse uma recusa a virar objeto, e a maior marca, né? Se a angústia é o traço da humanidade, talvez, a maior marca que o sujeito existe é quando ele quebra a expectativa do outro, né? Só o sujeito quebra expectativas. Então, é como dizia Charles Melman, num livro chamado Neurose Obsessiva Compulsiva. Ele dizia assim: se vocês querem uma definição do sujeito, é aquele que faz objeção. Não sabe nem por quê, mas ele está fazendo objeção. Você é alguém, fale agora ou cale-se para sempre. Que fale agora ou cale-se para sempre. Vocês! O sujeito é esse que aparece chutando a porta, mas ele não sabe nem por que ele fez isso, né? Mas a justificativa é o próprio ato de quebrar o protocolo. Você entende? Perfeito. Então, ele se nega a isso. Ele se nega porque, na verdade, ele teme, assim... Vocês já viram aqueles filmes e novelas que, sei lá, o policial, ele vai se filtrar numa gangue, né, para poder prender, né? Ele vai lá investigar mesmo, né? Esse é o neurótico obsessivo indo em direção ao pai. Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Ele vai se filtrar. Por que minha mãe deseja esse cara aí? Quero ir lá dar uma olhada nele. Aí ele vai como... O desdém é isso, né? Essa marca da aproximação com aquilo que me atrai. Então, esse jeito de ser aí, né? E aí ele se aproxima tanto que, assim como a pessoa o policial que foi se filtrar na gangue se apaixona, ou pela, né? Tanto faz, mas se apaixona pelo líder ou pela líder. E aí fica naquele conflito, meu Deus, entrego ou não entrego, digo ou não digo, digo ou não digo, digo. Isso é neurose obsessiva, a divisão subjetiva, né? Faço ou não faço, faço ou não faço, meu Deus, meu Deus. Aí quando a polícia tá para invadir, ela diz: olha, eu entrei aqui pensando em investigar, mas eu me apaixonei por você, então você tem 5 minutos para sair daqui, porque esse lugar vai ser invadido por polícia. Esse é o neurótico obsessivo quando ele se apaixona pelo pai, né? E aí, ao se apaixonar pelo pai, ele teme ficar numa posição passiva, né? Ele teme ficar numa passividade que beire a morte, que beire a objetificação, né? Aí, por isso que ele precisa, de alguma forma, reagir, vamos dizer assim. Não sei se eu posso falar dessa maneira. Mas eu acho que seria por aí. Analogia perfeita, eu nunca tinha escutado dessa forma, mas gostei. Eu não sei vocês, assim, né, mas comigo, pelo menos, dentro da clínica, nas entrevistas preliminares, às vezes eu tenho alguma dificuldade em definir, né, em tentar determinar ali
e entender a estrutura do sujeito quando se tem um caso de neurose obsessiva muito intensa, né? Às vezes ela acaba ficando no limiar com a psicose, né? E às vezes acaba sendo um pouco difícil nesse início da gente distinguir, né? Por exemplo, o próprio Homem dos Ratos, né, de Freud, que à época foi tratado como uma neurose obsessiva, né? Tem alguns autores pós-freudianos que dizem que seria até um caso de psicose, né? Então, como que é isso para vocês, assim? Rapaz, eu acho isso também, Luiz, é muito complicado. Eu trabalhei numa clínica aqui em Salvador, que eu tive um caso, que o processo de um esquizofrênico, que assim, a gente conseguiu um avanço assim que pô, eu fiquei muito feliz, né? De um caso que a gente utilizou muito como suplência rituais mesmo para fazer a demarcação, a separação bem estanque, simbólica, mas bem concreta, vamos dizer assim, bem estanque do real. Né? Então, assim, eu penso, inclusive, que utilizar como um instrumento concreto para separar a invasão desse real com rituais pode surtir um efeito muito interessante. Né? Então, eu vejo dessa maneira. Já vi, por exemplo, também casos de eu pensar numa neurose obsessiva compulsiva e depois eu mudar a hipótese, por exemplo. Como diria Jesus, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Quem nunca teve um traço neurótico obsessivo, né? Ou um sintoma, atire a primeira pedra, né? E Lacan vai dizer, né? O sintoma sou eu. Né? Então, Sim, assim, o sintoma, assim, talvez o processo de cura seja esse mesmo, né? Assim, Freud chamava, quando ele se esbarra com a resistência, né, que as pessoas têm muita dificuldade de entender por que psicanálise não é hipnose e tal, porque a resistência não é vista por Freud como uma coisa negativa, ele se espanta porque não esperava encontrar aquilo. Mas ele vê que é o muro incontornável do que é constituinte para o sujeito também. É por isso que resistência não se interpreta, né? Já, já dizia Lacan. Eu penso isso também, Dani, com certeza, sem sombra de dúvida. Né? A gente tem muito uma lógica, muito talvez americanizada, né? Da remissão total dos sintomas, sim. né? De que a pessoa fique completamente funcional, obedecendo muito à lógica da indústria, né? Não da cidadania, dos processos subjetivos, que, que se perde um pouco esse viés de cura que a psicanálise traz, levando em conta os limites, as resistências, os sintomas ali que fazem com que a pessoa sobreviva, né? É uma lógica de Parte da produtividade, né? Uma coisa bem capitalista, behaviorista, né? Tudo ao mesmo tempo. Porque o sujeito tem que estar bem, né? Eu gosto muito de falar sobre isso também. Isso é um desafio, né? Para quem quer essa solução imediata, não vai encontrar na psicanálise, né? Sempre se frustra. Aí vai dizer depois que o analista não presta, né? Mas na Porra. verdade a coisa é um pouco diferente. Mas é jogar para o outro, né? Sim. Dani, É você ia porque falar? a gente tem que pensar que às vezes parte da estrutura está no sintoma. Exatamente, Sim. exatamente. É isso É, aí mesmo, né? A pessoa adoece quando o sintoma não dá mais conta, né? De sim. segurar. É isso aí Uhum. mesmo. Massa. Aproveitando essa deixa, né, da Dani, vou fazer a próxima pergunta, Bruno. Há um limiar, há alguma diferença entre a neurose obsessiva e o TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Rapaz, é isso, né? Assim, a importância de Freud para a psicopatologia, ela é inegável, né? Vai desde da observação e da construção de uma lógica diferente para a histeria, né? O estudo das paranoias, o estudo das perversões também, né? Ele vai escrever os 3 ensaios em 25 anos. Né? Então, assim, é um percurso bem duradouro. Né? Então, assim, a importância de Freud, ele está ali na origem da construção do campo da psicopatologia também. Né? É tanto que Jung vem de Bleuler, né? que é responsável pelo nome esquizofrenia, depois que
Kraepelin já tinha feito a separação de demência para demência precoce, que virá a ser a esquizofrenia. Só que a psicanálise não pode ser confundida com o que foi feito, vamos dizer assim, dos estudos da psicopatologia, né? Assim, viu-se que ali poderia ganhar-se muito dinheiro, né? Um dinheiro infinito com a produção de diagnósticos. Eu tenho eu tenho um argumento, assim, eu tenho um argumento, eu tenho uma hipótese, né, que a gente não consegue enxergar a histeria mais, não é porque ela se modificou tanto assim, mas é porque já há um diagnóstico a ser dado, né? Sim. Eu trago lá no grupo de estudos, eu trago vários casos que não tem realmente um estudo aprofundado, mas me chama a atenção a repetição, né, de diagnósticos sem etiologia. Né? Sim. Como assim um diagnóstico sem... o diagnóstico é só, olha que loucura, é o nome do cara que viu isso acontecer pela primeira vez. Então, meu amigo e minha amiga, vai ter gente com uma porra aí produzindo diagnóstico sem explicar nada, porque não interessa a explicação. O que interessa é validar, autorizar o uso dos medicamentos. Rotular, né? Você tem um rótulo, carimbou, e você vai Diminui a tratar angústia. com a farmácia. Não, e a principal, tem essa coisa da farmácia que se ancora na promessa de eliminar a sua angústia. Sim. Porque assim, o que é que eu tenho? Então, quando diz, fulano, você tem X, e aí vira um ganho secundário, né? Eu lembro de uma paciente minha dizendo assim, quando eu ia adiante, né? Ela, não, Bruno, você fica me perguntando essas coisas, você não sabe que eu tenho depressão, né? Então, é uma forma de silenciamento, vamos dizer assim, de Sim. desresponsabilização e tal. Então, toda, né, sem tirar o sofrimento que a pessoa está ali, mas olhando de modo crítico para tudo isso também, tem essas questões, né? Então, assim, a neurose obsessiva compulsiva, ela não tem traço, né? Tem semelhanças com o toque, se você olha o comportamento de modo superficial, vamos dizer assim, né? Apenas pela descrição, né, dos sintomas e tal. Sintomatologia, né? Sintomatologia puramente descritiva. Uhum. Apresenta isso, sem observar a dinâmica dessa sintomatologia numa história, A origem, numa narrativa, né? Sem colocar em consideração aquela sintomatologia é um modo de funcionamento. Uhum. Né? Então, é a busca, já observando a sintomatologia, né? Você observa a potência que a pessoa traz, né? Porque como traz, não sei se vocês já leram, o normal e o patológico, né? Que é de Kanglheim, ele traz a ideia da doença como sendo já o próprio processo de cura. Né? Então a gente retira dali o funcionamento que é raiz na psicanálise, né? O que ele já traz ali já estava presente no modo de funcionamento normal dele. Então, acho que seria por aí. Perfeito. Eu acho que é um pouco disso mesmo, Bruno. Você falando sobre isso, né, eu associei, lembrei de um caso que eu atendia também, que essa paciente, ela fez acompanhamento comigo ali por mais ou menos 1 ano e meio, e ela se queixava, assim, de várias questões, né, principalmente nos seus relacionamentos. Relacionamentos interpessoais, não só amorosos. E durante aquele período de análise, ela foi numa médica psiquiatra. E essa médica disse para ela que ela era autista, né? E ela retornou para a sessão de análise e ela trouxe aquilo com uma empolgação. E eu tentei trabalhar um pouco com ela assim para não se ancorar nesse diagnóstico, né? Não tirar a responsabilidade dela, dos atos dela, da conduta dela, da personalidade dela, por conta de um rótulo que foi colocado por alguém que teve um mínimo contato com ela de 40 minutos, né?
enfim, ela ficou mais 2 sessões comigo e desapareceu. Pois é. Não, e essa coisa também é importantíssima, porque assim, a gente, às vezes, não se percebe, né, assim, entrando nessa lógica de que a gente precisa dar conta das pessoas, né, assim, sustentar as pessoas em análise. É claro que, né, tudo dentro de um bom senso, como dizia Lacan, mas, assim, essa não é a lógica do analista ou da analista, né? Ser o grande outro que vai abarcar tudo. Pode levar esse sujeito para um lugar tão mais difícil dele de se perceber. Desleal. É desleal. Desleal. Porque isso é um crime, né? Assim, quando me pedem para falar sobre coach, sobre tudo isso, né? Eu digo que o problema não é do coach, não é de ninguém. O problema é da legalização, né? Porque, assim, em um lugar sério, em que se leve a saúde a sério, jamais seria permitido, né, o surgimento e a legalização, a emancipação de técnicas que são um braço da medicalização, né? Se cure em 3 dias, leia isso e em 4 dias você está de boa. Né? A pessoa vira e diz assim, como posso... Olha que coisa, Luiz e Dani. Como posso curar o alcoolismo? Pare de beber. Sabe assim, o cara se sente um merda porque não consegue fazer e está dizendo com a positividade tóxica que chama aí agora, né? Por aí de que, né? Porra, o mundo é lindo, todos são lindos, faça o seu melhor, traga o seu melhor sorriso. A pessoa pensa assim, porra, o problema está comigo. E aí a merda tá feita. Eu tenho recebido muitas pessoas que graças a Deus, isso existe ainda assim. A dor, ela é inalienável, sabe, velho? Ela sempre vai dizer a verdade. Então, por mais que o sujeito se esconda, porque é difícil enxergar, quando o sofrimento tá ali latejando, ele sabe que aquilo não dá certo. E ele acaba chegando na análise por outras vias também, né? Ou em outras terapias sérias, né? Bruno, café expresso ou café coado? Rapaz, expresso. Bem intenso. Bem arretado, né? Eu gosto de cerveja amarga, de cigarro do filtro vermelho. Bom, a gente, né, teve aqui hoje com o Bruno, que embora tenha dado uma aula para a gente aqui, ele se definiu apenas como psicanalista, né, quase parafraseando o Belchior, apenas um psicanalista latino-americano, né? Hoje não teve café, mas teve vatapá, né? Teve caruru e acarajé também aqui com a gente, né? Exato. Bruno, muito obrigado por sua presença, tá? Você contribuiu demais com a gente aqui. Obrigado por aceitar o convite, obrigado pelo seu tempo. Vamos ver se a gente consegue futuramente estar repetindo algumas doses desse papo aqui. Quando vocês quiserem. Muito obrigado, tá, Bruno? Um grande abraço para você. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pelas contribuições, pela forma divertida e ao mesmo tempo carinhosa que você trouxe o assunto para nós. Eu que agradeço. Assim, engraçado que as redes sociais, eu aprendi muito nas redes sociais e pela internet, muitas coisas que me ajudaram a rever a psicanálise, e eu sinto assim que um encontro como esse, né, assim, um encontro de pessoas, né, falando de uma mesma coisa que ama, né, e ao mesmo tempo numa solidariedade. Vocês também foi carinhosa e você foi muito carinhoso, né, assim, muito gentis, né, e para mim é uma honra. Pode me chamar muitas vezes que eu estarei aqui. Vocês já vieram aqui na Bahia? Eu já fui algumas vezes. Eu sou um entusiasta da Bahia. Eu gosto bastante. Assim. Digo que Minas e Bahia são meus segundos estados. Assim, gosto bastante. Bacana. Eu fui a Morro de São Paulo. Adoro Morro de São Paulo. Nossa, minha vontade era morar em Morro de São Paulo. Nossa, meu velho. Obrigadão.
Eu conheço Salvador só. Uma vez, há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, porque acho que eu sou a mais velha entre nós. Mas há muitos anos eu participei de um congresso de enfermagem. A minha primeira formação é enfermeira, né? Sou enfermeira. E aí fui participar de um congresso de enfermagem em Salvador. E foi quando tive a oportunidade de conhecer e adorei. Adorei. Vocês comeram acarajé, já, vatapá, tudo isso? Olha, eu comi só acarajé. O outro você não quis encarar. Não, na época eu não me liguei muito, assim, eu cheguei a comer eu comi muito peixe, né, e tal, mas, assim, às vezes que eu fui eu não comi nem vatapá, nem caruru, mas tenho vontade. Quando vier, vocês ficam aqui. Eu comi muita farinha. Você? A farinha amarela, comi muita farinha. A farinha amarela baiana não encontrei em lugar nenhum do Brasil que substituísse. Eu sou alérgica. Eu sou alérgica a camarão. Então nada desses pratos eu pude provar. Não, mas é porque eu não sei no tempo que você veio realmente. Mas agora eles estão fazendo mesmo assim diferente, né? Então tem, por exemplo, a farofa de dendê que você falou, que não leva camarão, em nenhum momento. Mas antes era tudo mesmo, né? Quando vocês vierem para cá, faço questão de recebê-la e de recebê-lo, viu? Vai ser ótimo, Obrigada. Bruno, eu tenho algumas pacientes da Bahia, né? E eu tenho uma de Feira de Santana, que ela sempre, a gente sempre acaba falando de culinária, né? E a culinária baiana, acho que junto com a mineira, né? Acho que é por isso que eu gosto tanto desses dois estados, são as culinárias mais ricas do Brasil, né? E esses dias eu tava com uma vontade de comer cuscuz, né? Mas o cuscuz aqui no Rio não é igual daí. Aqui a gente só encontra aquele cuscuz de tapioca, que é o cuscuz doce, né? É muito difícil de encontrar o cuscuz raiz, que é o cuscuz de milho, né? Isso. Aí essa paciente me falou, olha, procura no supermercado o flocão, né? Para você comprar e fazer. Aí eu procurei, foi bem difícil achar, mas encontrei. Aí depois eu disse para ela, olha, mas eu não tenho essa panela que eu preciso usar na receita, que é a cuscuzeira, né? E eu não encontrei em lugar nenhum a panela para comprar aqui. Aí eu pedi pela internet. Aí chegou, aí eu finalmente matei o desejo de comer cuscuz. Tá vendo o que faz o desejo, velho? Pois Faz é. você se movimentar, meu amigo. Pois é. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado, Bruno. Olha, um abraço para você, viu? Um abraço, tchau. Bom final de semana. Para você Tchau, também. igualmente. Tchau. Obrigado.